Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estão preparados para os casos de hoje? Então segura firme aí na cadeira, porque o vídeo começa agora. Chama! Este caso foi compartilhado na internet por um jovem norte-americano. Ele disse que estava sozinho em seu quarto. Já era quase meia-noite quando de repente algo no mínimo estranho aconteceu. O jovem filma a porta do quarto, pois nota que a mesma está se mexendo sozinha. Ele ainda afirma que pouco antes da gravação acabar, é possível escutar barulhos de passos que parecem ser de criança. O jovem acredita que o que está ali é um espírito de uma criança, pois nas palavras dele, aquilo parece brincar com ele, não assustar. Em uma outra noite, a suposta manifestação voltou a acontecer, e ele filmou. Porém, desta vez, a porta do outro quarto também se abre. Outra noite, o rapaz escuta barulhos vindo de outra parte da casa e decide ir investigar. E quando ele chega na cozinha, isso acontece. Ele escuta batidas em outro cômodo. O rapaz diz que isso já vem acontecendo há bastante tempo, e mesmo que a suposta entidade não se mostre agressiva, ele fica com medo, pois não sabe suas reais intenções. Ele postou esses vídeos em suas redes sociais, e tem quem diz enxergar uma figura fantasmagórica lá no outro quarto, quando a porta se abriu. E aí, você consegue ver alguma coisa? Acredita que essas portas estão abrindo por ação espiritual? E o que moveu aquela cadeira? Um morador ficou espantado depois que olhou na câmera de segurança para saber o porquê os cães da vizinhança latiam, e ele viu isso. Já era mais de 1h da madrugada e na câmera apareceu esse vulto, essa sombra passando pela rua. O que assusta ainda mais o morador é que essa coisa já foi vista antes em vários lugares aleatórios ali da cidade. E sempre que isso aparece, alguém da rua onde ela passa vai de arrasta. Ou seja, a aparição dessa entidade significa maus presságios. Uma mãe norte-americana relatou que o filho dela anda meio assustado, com medo, não quer mais dormir sozinho. O garoto andava reclamando com ela que coisas estranhas estavam acontecendo na casa. Ele estava enxergando vultos, objetos estavam se movendo na frente dele. Um dia então, o garoto estava tranquilo na sala, porém se assustou com algo e correu para a porta do quarto da mãe e começou a bater desesperado, dizendo que um elfo de enfeite tinha se movido perto dele. A mulher então acudiu o filho e logo depois foi olhar na câmera de segurança. E não é que o elfo de enfeite se mexeu mesmo? Mama, eu tô
Ela não acreditou no que estava vendo, ficou confusa e assustada. Afinal, como pode um objeto inanimado se mover desse jeito? O que fez aquele enfeite se mover? Será que se trata de manifestação espiritual ou tem outra explicação? Uma mulher lá dos Estados Unidos estava dentro do seu carro estacionado, quando percebeu uma situação pra lá de estranha. Oh, I found a glitched person. Just wait. They look like they're running, right? They're not. They're staying in place. They've been there for like 2 minutes. What? Ela viu uma pessoa correndo, porém sem sair do lugar. Muitos vão pensar se é apenas ilusão de ótica, mas ela relatou que isso durou mais de 2 minutos. Ou seja, ou aquela pessoa estava se exercitando mesmo, simulando uma corrida sem sair do lugar, ou deu bug aí. Ou na cabeça daquele que estava correndo, ou na realidade, falha na Matrix. Agora veja essa filmagem. Ela foi feita por uma câmera de segurança em uma casa que parece ser lá nas Filipinas. Tem ali 2 crianças assistindo TV, mas veja o que aconteceu. Astagfirullahaladzim. Ayah, demi Allah, kayak ada yang nyeret Jena. Demi Allah, demi Allah. Demi Allah, kayak ada yang nyeret Jena. Bener, astagfirullahaladzim. Nggak yang jelas. Nenek di depan. Dia mau ke dalam nih. Demi Allah, kayak ada yang nyeret, sumpah demi Allah. Bukan dia pergi. Abang Asli. Siapa lagi? Kita enggak? A garotinha estava ali normalmente, mas de repente começa a se arrastar para debaixo de um sofá, como se algo invisível a puxasse. E ela parece ter ficado presa, sendo segurada por alguma força sobrenatural. Tanto é que a avó tentou puxá-la, mas não teve forças. É no mínimo uma situação estranha. Será que algo sobrenatural aconteceu aí? Ou foi apenas encenação da garotinha? Analisa aí a filmagem e me conta o que você pensa sobre isso. Uma jovem norte-americana compartilhou um caso em suas redes sociais que deixou muita gente assustada. Ela disse que seu tio mora em um lar para idosos e quando ela foi visitá-lo, fez amizade com um dos cuidadores. E ele falou para ela que estava com medo de trabalhar ali, pois coisas estranhas estavam acontecendo. Esse funcionário do asilo mostrou para ela um vídeo que ele gravou durante o turno da noite. E veja o que ele presenciou.
A jovem ficou assustada e mostrou a filmagem para os seus familiares, que também ficaram horrorizados. Tanto os familiares quanto os amigos dela acreditam que de fato aquilo era uma manifestação espiritual. E como se trata de um asilo onde muitos idosos moram até morrer, alguns comentaram que pode ser o espírito de um ex-morador que ali faleceu. Um caso bizarro aconteceu lá na Tailândia em 2010. Na época virou até matéria em um programa de TV. Uma mulher disse que um dia estava sozinha em casa com a filha. Ela então, testando um novo celular, registrou uma foto da garota. Porém, na fotografia não apareceu só a menina, apareceu algo assustador do lado dela. Ao lado da criança estava uma figura alta e escura. Era como se fosse um vulto, um borrão. As pessoas ali do vilarejo onde essa foto foi tirada, quando viram essa fotografia, associaram a aparição como sendo o espírito de uma mulher que tinha falecido na vila há 20 anos atrás. Ela foi agredida até o final, e por isso eles creem que o espírito dela não está em paz, continua ali em busca de justiça. A família, então, chamou um monge para meditar e se conectar com aquela entidade. E o monge disse que ali naquela vila, antigamente, era um cemitério, e que aquele espírito seria mesmo de uma jovem que faleceu em decorrência de agressões que ela sofreu de um grupo de homens. Porém, a família pesquisou na delegacia local e não há registros desse crime. E fica a dúvida no ar. O que seria isso que apareceu ao lado da menina? Será mesmo um espírito? Uma entidade espiritual? Uma jovem norte-americana de 13 anos afirmou que estava em seu quarto assistindo TV, quando cochilou e teve uma paralisia do sono. Ela então acordou apavorada e resolveu registrar uma foto. E eis que isso apareceu na fotografia. É uma aparição bem sutil, mas se prestarmos bem a atenção, é possível ver uma sombra com silhueta de um homem de chapéu. E muita gente relata já ter visto esse tipo de entidade. É uma sombra com silhueta de um homem, conhecida como o Homem de Chapéu. E aí, será que ela conseguiu registrar uma foto daquilo que antes era só lenda? E aí, meus amados, gostaram dos casos de hoje? Gosta do canal? Então curta, comenta e compartilha. Obrigado a todos e até os próximos vídeos, se Deus quiser.